Fala galera, Paulo André aqui do canal Pure, tudo bom com vocês? Hoje eu queria levar um papo com vocês aqui sobre a Copa do Mundo de Clubes FIFA. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA terminou agora no domingo e eu assisti quase todos os jogos, principalmente os jogos mais importantes. E eu esperei um pouco, eu comentei alguns jogos, eu comentei o jogo do PSG aqui, se não assistiu, entra aí no canal e assiste. Eu comentei o jogo do Fluminense, eu comentei alguns jogos que rolaram, que foram os mais interessantes na minha opinião. Assisti muitos dos jogos e eu esperei um pouco para comentar, porque a minha intenção mesmo era comentar segunda-feira sobre o jogo, sobre a final, sobre a Copa do Mundo. Mas eu esperei um pouco para falar sobre, porque eu queria ver os comentaristas, especialistas, o que é que eles acharam, o que é que a mídia esportiva achou, e é unânime ver que a Copa do Mundo foi um grande sucesso, principalmente midiático. Comercial, acredito que não muito, porque foi feito aqui nos Estados Unidos, e para quem sabe, aqui nos Estados Unidos o futebol, o soccer, né? Porque para eles o futebol é o futebol americano, não é o soccer. O soccer é o nosso futebol, o futebol que a gente joga no Brasil, o futebol que o pessoal joga na Europa. Mas aqui o futebol é o futebol americano, aquele que eles jogam com a mão. O futebol nosso é o soccer. Então o soccer aqui não é tão popular e mais popular até entre as mulheres. As mulheres aqui gostam mais de soccer, tanto que os Estados Unidos é 4 vezes campeão da Copa do Mundo de seleções. Então, comercialmente, a Copa do Mundo aqui não foi tão um sucesso, mas realmente, falando em relação à mídia, foi um sucesso tremendo. Tiveram muitos jogos bons, foi muito emocionante ver os times brasileiros chegando aqui um pouco desacreditado, inclusive por mim. Eu desacreditava muito da capacidade dos times brasileiros de competir de igual para igual, e realmente todos os times brasileiros que estiveram aqui no Mundial competiram de igual para igual. Méritos para o Botafogo, que ganhou do PSG, que é o atual campeão da Champions e vice-campeão mundial. Mérito para o Flamengo, que meteu um 3-1 aí no Chelsea, que é o atual campeão mundial. Méritos para o Fluminense, que chegou até a semifinal. Méritos para o Palmeiras também, que jogou muito bem, encarou o Chelsea de igual para igual. Méritos para o Estevão, que fez um golaço, uma obra-prima contra o time que ele vai jogar agora, que é o Chelsea. Mandou logo um cartão de visita daquele jeito, doideira. E méritos para todo mundo que jogou a Copa do Mundo. Foi uma Copa do Mundo de verdade. Dá até para pensar como é que vai ser daqui a 4 anos. Eu acho que se essa Copa do Mundo se manter nesse nível, na próxima Copa do Mundo tiver mais times de níveis superiores, porque dessa vez faltou o Barcelona e o Liverpool, né, que são 2 dos maiores times do mundo. Mas, de fato, é muito interessante ver a história que está sendo escrita em cima dessa Copa do Mundo. Eu vi uma notícia também dizendo que agora a FIFA considera os campeões do antigo Mundial como campeões do Continental. Campeão mundial, só existe um único campeão mundial, que é o Chelsea. Então o Chelsea fica como o primeiro campeão mundial da história do futebol, da primeira Copa do Mundo da história do futebol. E falando da final um pouco, a final foi muito interessante, porque foi uma surpresa. Eu estava conversando com minha esposa, que ela também assiste a Copa do Mundo, estava assistindo comigo, e eu estava comentando com ela que eu achava que no final do primeiro tempo ia estar 3-0 para o PSG, e no final do primeiro tempo estava 3-0 para o Chelsea, né? O Cole Palmer fez um jogaço. E aí, abri um parêntese aí para uma coisa que foi muito boa desse Mundial, que foi ver surgir o João Pedro, que é um camisa 9, um cara goleador, um cara muito bom, um cara carismático, legal de ver jogar, realmente eu gostei. E o Brasil estava precisando, o Brasil precisa de um camisa 9 desde que, acredito eu, que o Luiz Fabiano parou. O Luiz Fabiano foi o último bom camisa 9, herdou a camisa do Ronaldo, então não é fácil, e ele fez um bom trabalho com a camisa 9, mas em compensação os outros que vieram depois dele, tirando ali talvez o Fred, mas os que vieram depois do Luiz Fabiano, para mim, não representaram a camisa 9, e o Brasil ficou muito carente de camisa 9, de goleador. E ver o João Pedro surgindo, chegou na metade do campeonato, chegou nessa coisa que foi muito polêmica, que é os times poderem contratar jogadores durante o campeonato, foi muito polêmico. Mas eu não vou me envolver muito nas partes negativas, porque partes negativas de um primeiro campeonato como esse vai sempre existir. Houve partes negativas na primeira Copa do Mundo, quando ela foi feita lá para os anos 30, sei lá. Então, problemas em primeiras edições sempre vão existir, mas eu olho mais pelo lado positivo. O lado positivo foi um grande show,
foi muito legal de ver. Eu vi muita gente comentando antes disso, criticando, muita gente contra, dizendo que ia flopar, que não ia dar certo e tal. E realmente foi tudo o contrário, deu tudo muito certo, foi muito legal de assistir, mesmo sendo aqui nos Estados Unidos, que não é muito um país entusiasta do futebol, mas foi muito legal de assistir, os jogos foram muito bons. Outra coisa que foi legal de assistir também foi porque eu assisti a Copa do Mundo, toda a cobertura, principalmente no ao vivo, na Cazé TV. E eu sou um entusiasta do YouTube, afinal por isso que eu gravo vídeo aqui. Eu sempre gostei muito do YouTube, e aí eu gosto de deixar minhas recordações, deixar meus pensamentos aqui no YouTube. Eu acredito que o YouTube foi feito para isso. E a gente que gosta do YouTube, que assiste YouTube, é legal sempre produzir o seu próprio trabalho, porque o YouTube tá aí para isso, eu acredito. E ver a Cazé TV, que é um cara que ele começou, como todo mundo aqui, num react e tal, e hoje é uma TV gigante, transmitindo a Copa do Mundo, uma transmissão irada. Então ver a Copa do Mundo na Cazé TV foi bem especial. Eu não assisti em outros canais de televisão, assisti na Cazé TV e foi muito legal aqui dos Estados Unidos. Eu tenho um aplicativo aqui que a gente assiste, então realmente foi muito legal assistir, e foi uma parte bem interessante. Uma curiosidade bem interessante desse Super Mundial foi assistir na Cazé TV. Eu sei que ele transmitiu a Copa do Mundo, a última, mas eu não assisti muito por ele. Assisti mais pelos meios de comunicações normais, mas agora eu assisti toda essa Copa do Mundo pela Cazé TV e foi uma transmissão de parabéns, eles estão de parabéns, muito legal. Isso aqui, outra coisa bem interessante também sobre esse Mundial, só para deixar claro, foi realmente ver como os times brasileiros competiram. Como eu disse aqui no começo do vídeo também, o Flamengo ganhou do primeiro colocado, ganhou do Chelsea de 3-1, um grande jogo, então mostrou uma grande evolução no futebol brasileiro e uma grande janela de oportunidade aí pra gente ver coisas futuras, os times do mundo jogando entre si. Eu acho que isso é o futuro da próxima geração do futebol. Então realmente essa Copa do Mundo foi interessante em vários sentidos, gostei muito de assistir. E mal posso esperar agora para as novas rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu já vi que o Vojvoda foi demitido. Eu conheci o Vojvoda no Aeroporto Internacional de Fortaleza, tirei uma foto com ele, um cara super gente boa. Desejo tudo de melhor para ele. Eu sou Fortaleza, sou torcedor do Fortaleza. Ele fez história, foi o maior técnico da história do Fortaleza, então agora eu quero ver como é que vai ser as próximas rodadas, principalmente para o Fortaleza. Espero que ele se recupere rápido, espero que o próximo técnico chegue rápido e faça um trabalho tão bom, até melhor do que o Vojvoda. Pro Vojvoda, um Deus abençoe. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi meu comentário, essa foi minha visão sobre a Copa do Mundo. Se gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E é nóis, rapaziada. Tamo junto.